Saudações a todos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels, gente. E vamos continuar na investigação aí sobre os escândalos das testemunhas de Jeová no passado, para ajudar as testemunhas de Jeová do presente a se livrarem de Babilônia. Apocalipse 18, né? Como já diz, sai dela, povo meu, né? E hoje é dia 17 de agosto de 2022 e vamos falar sobre o caso Johannes Gruber, né? Aquele ex-padre que foi casado com uma mulher médium espírita e que ele foi contratado na época pela Watchtower para traduzir, se não me engano, algumas passagens do Novo Testamento com a ajuda da médium espírita. A gente vai falar sobre esse caso já. Mas eu garanto a vocês que até semana que vem, hoje é dia 17 de agosto de 2022, até semana que vem, a gente vai fazer um especial Juiz Rutherford e a Casa dos Príncipes, a famosa Beth-Saren, né? Rapaz, é impressionante. Eu tava vendo os negócios aqui, mano. Olha, é um BO muito grande essa casa Beth-Saren, né? E eu vou convidar qualquer testemunha de Jeová que está assistindo este vídeo, né? Que eu faço até um desafio, né? Para você saber se aquilo que eu falo é verdade. Eu convido você a investigar, fazer igual eu, né? Pegar as fontes, os livros, as cartas, né? Da Torre de Vigia. Enfim, tirar suas próprias conclusões antes de você sair por aí defendendo o corpo governante, né? E você se conscientizar-se que você está servindo a homens e não a Jeová. Que a salvação deixou de ser pela graça para ser pelas obras, né? É isso que testemunha de Jeová faz, né? E neste vídeo, do caso Johannes Gruber, vai rolar também aquela conversa de uma testemunha de Jeová numa comissão judicativa, onde ela fala do caso do ex-padre Johannes Gruber para os anciãos, né? Testemunha de Jeová envolvida com espiritismo, né? Mas do juiz Rutherford, oh my God, cara, olha, vai ser um BO monstruoso, uma bomba atômica século XXI, meu, é um especial mesmo. Inclusive, eu consegui baixar o PDF do livro Salvação, do juiz Rutherford, onde lá neste livro, ele fala sobre a casa Beth-Saren, né? Por que eu baixei? Para saber se aquele documentário dos testemunhas de Jeová lá dos States fala, né, sobre o livro Salvação, da casa de Beth-Saren, onde ele falou lá também que em 1918 que o Espírito Santo de Jeová foi retirado, né, e quem iluminou, quem o guiou. Então, para saber se aquele testemunho é verdadeiro ou não, eu tive que baixar o livro em PDF e tirar a prova ali. E, cara, tá lá. Rutherford profetizou sobre a casa Beth-Saren, que esperava-se Abraão, Isaac e Jacó, mas quem se aproveitou da casa foi o juiz Rutherford, o juiz cachaceiro. Foi ele. Eu vou mostrar tudo isso. Rapaz, se eu mostrar tudo isso, oh my God. Mas antes da gente começar a nossa investigação, eu lhe convido a você que não é inscrito neste canal, se inscreva-se no canal, deixe o seu like se você curtiu esta investigação, este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe e se prepare para a bomba atômica. Testemunha de Jeová envolvida com espiritismo, com ocultismo. Eles contrataram
um ex-padre e a médium espírita para traduzir o Novo Testamento, a tradução do Novo Mundo. Solta a vinhetinha aí. E vamos começar nossa investigação documentária, né? E lembrando que antes da gente começar nossa investigação sobre este caso aí, eu já vou avisando de antemão, esse vídeo vai ser longo, tá? Porque é um assunto sério, claro. Eu, como sendo honesto, tenho que ter provas, fontes, não é verdade? E se você que é testemunha de Jeová que está assistindo esse vídeo aí, se você não conheceu o caso Grieber, sinto muito lhe dizer, você não é uma testemunha de Jeová. Porque se você fosse testemunha de Jeová e soubesse do caso Grieber, você renunciaria à religião testemunha de Jeová hoje mesmo. Por que eu digo isso? Porque se a testemunha de Jeová, que provavelmente deve ser aquela mais antiga no Salão do Reino, conheceu o caso Grieber, e ter a ciência, a sã consciência mental que o corpo governante na época teve envolvimento com o espiritismo e que a tradução do Novo Mundo na época foi baseada numa tradução, baseada numa interpretação de espíritos através de uma médium espírita, cara, eu renunciaria à religião testemunha de Jeová. E caso você pense que hoje o corpo governante não está envolvido com o espiritismo, meu filho, aí você se engana. Aí você tem que assistir a Mensagem Subliminar, um vídeo que eu vou fazer daqui a pouco, mais pra frente. Aí você vai entender o envolvimento com a mensagem subliminar, o envolvimento do espiritismo satânico, né? Que o corpo governante se envolve, só que é subliminar. Antigamente era na cara dura, agora é subliminar. Mas você que está me assistindo, que é testemunha de Jeová e não sabe do envolvimento do corpo governante na época ou de uma liderança com o caso Grieber, rapaz, você não é testemunha de Jeová não. Porque se você descobrir que a associação no passado teve envolvimento com o espiritismo, você renunciaria à religião cristã testemunha de Jeová. Porque ao mesmo tempo que ela fala para não se envolver em qualquer prática de espiritismo, mas a sua religião se envolveu e continua se envolvendo, só que de forma subliminar, rapaz do céu. Ai. Mas já avisando, esse vídeo vai ser longo, porque eu vou falar muito, né? Vou ler um texto, bastante texto, vou procurar muitas provas daquilo que é acusado, né? Pra ninguém falar assim, isso aí é material de apóstata, de ex-testemunha de Jeová. Não, eu vou provar. A associação teve envolvimento com o espiritismo e ainda tem através de mensagem subliminar. Então você que é testemunha de Jeová, se você tiver coragem de assistir esse vídeo inteiro, você não vai ser mais o mesmo depois de assistir esse vídeo. Você vai procurar o teu ancião lá no Salão do Reino e pedir renúncia. Nem precisa fazer carta de desassociação. Cai fora, cara, desaparece. Porque, rapaz, ser cúmplice dessa sujeira, cara, não dá. Não já dizia o seu próprio Novo Testamento, em Revelação 18, o seu Jesus dizendo, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos pecados de Babilônia? Então pronto, filho. Mas antes da gente iniciar nossa investigação, eu vou soltar um áudio de uma reunião judicativa, onde uma testemunha de Jeová descobriu o caso Grieber e ela foi para essa reunião judicativa e esfregou na cara dos anciãos. Rapaz, tem esse áudio. E aí a gente vai começar a nossa leitura, bastante leitura, as referências, as fontes,
E a gente vai procurar essas fontes, né? Porque eu não tenho alguns materiais como prova. Mas a gente vai procurar e vai colocar no videozinho bonitinho, tá ok, gente? Bora, solta o vídeo aí, mano. Então a gente veio aqui pra conversar, aí não ficou de escrever lá pra corrigir, né? Aí me mandou mensagem dizendo que não iria escrever mais. Então a gente tem que finalizar a conversa. A gente a gente fica triste, a gente não queria que a irmã deixasse a Organização de Jeová, mas é uma decisão que a irmã está querendo tomar, decidiu fazer isso, né? Então, há um procedimento para não sei se a irmã chegou a olhar alguma coisa, para deixar, a irmã teria que escrever uma cartinha dizendo que não quer mais ser testemunha de Jeová, uma carta de dissociação. Não li nada não, mas eu já sabia, né, que escreve, né, esse procedimento, né? Então a gente queria falar com a irmã isso, que a gente fica triste, porém a gente diz que futuramente a irmã pode, se quiser refletir, querer voltar, as portas vão estar abertas. Então, não é simplesmente depois de quase 10 anos, eu quero deixar, não é assim. Né? Só explicando por que aconteceu isso, né? Ou melhor, tem acontecido. Em primeiro lugar, que eu sempre via era as questões, vinha escrito uma coisa tudo certinho, aí a gente saía e pregava, né? Não, é assim e tal. Aí de repente já não é mais aquilo. Aí quem passava com palhaça? Eu, porque eu tinha que ir lá e explicar, não é assim e tal, de novo. Aí daqui a pouco voltava aquilo que era antes. Eu falei assim, poxa, acho que o Jeová não vai estar brincando com as pessoas, né? De ele tá guiando o carro, ele sabe para onde está indo, sabe? Não é esse negócio, uma hora é isso, a outra hora não é, e às vezes meses depois já voltava o que era antes. Eu falei assim, poxa, tem que fazer uma pesquisa, né? Ver o que realmente está acontecendo. Aí tá. Acho que foi em 2017. Ano passado, né? 2017, aí teve aquela, né, revista, a Sentinela, de fevereiro. Falando, né, que no caso o corpo governante, né, não é inspirado por Deus, né, não recebe revelações. E meses antes estava falando, né, que o corpo governante, você tem que seguir tanto a Jeová quanto Jesus, a Bíblia e o corpo governante, né, quer dizer, colocando no mesmo pé de igualdade. Então não estava escrito exatamente o fato de ter essa inspiração, mas qualquer pessoa que lesse ia entender isso. Está falando, né? A Bíblia, Jesus, Jeová e o corpo governante que você tem que seguir. Então estava colocando o mesmo pé de igualdade. Aí vem meses depois, né, a Sentinela vem e fala que não. Aí você fala assim, poxa, então você está seguindo a homens, pessoas humanas como eu, como qualquer um outro aqui. Por isso que está esse rolo. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Tem a questão da geração de 1914, né? Uma hora inclui os bebês. Não, as criancinhas, todo mundo faz parte da geração de 1914. Não, daqui a pouco não inclui mais porque eles não têm sabedoria, eles não, né, não pensam, eles não têm nem ideia, né, do que está acontecendo. Então exclui os bebês, as crianças pequenas. Aí meses depois, ou um ano depois, aí volta. Não, tem que incluir, porque sabendo ou não faz parte, né? E também não significa exatamente o ano 1914, pode ser um pouco antes, né? E durante aquele período ali, tem um certo período. Tanto que agora até está vindo as publicações, né? 1914 ou um pouco depois. Isso não tinha antes. Aí quer dizer, você tá igual cego, um cego guiando o outro, porque você não sabe o que você está fazendo. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, por que tem acontecido isso. E aí a própria tradução, né, do Novo Mundo, né, que a gente sempre, né, se baseia e tudo, aí tem a questão da tradução. Nenhuma outra, né, tradução, digamos, reconhecida, né, é vertida como a TNM. Mas por que isso? Aí você pega todas as bíblias, as referências e tudo da TNM, você vai ver que são pessoas espíritas. Aí quer dizer, como que uma religião, né, que estuda tanto a Bíblia, até o pessoal que se converteu, né, na época dos apóstolos, até queimaram todos os livros espíritas para não ter envolvimento. A própria, né, religião que fala bastante dessas coisas, e ela mesma está usando uma tradução, uma versão da Bíblia feita pelos demônios, porque a pessoa está inspirada pelo demônio, é ele que está fazendo, não é nem a pessoa, né, inspiração demoníaca. E é exatamente isso a TNM. Aí, né, até busquei na internet também vários documentos, né, várias pesquisas, e eu vi lá. E todas as pessoas que estão ali na referência, né, não foi só esse homem.
só de Johannes Grieber, que traduziu assim. Tem Thompson, tem fulano de tal, eu vi umas 15 pessoas, né, ali na lista. E eu procurei todas aquelas pessoas e todas elas também eram médiuns espíritas. Olha só que absurdo, né? Aí tá, mas pode ser, mas isso daí era de antigamente. Eu até imprimi uma dessas cartinhas na internet falando sobre o espiritismo. Aí tem toda a base, todo o histórico, né, explicando tudo isso. Tem a própria carta da Torre de Vigia pedindo para que ele mandasse mais. Eles até falam, né, na carta, depois se quiserem ler, está em inglês, mas tem uma tradução, né, aqui embaixo. Pode ver se vocês quiserem, pode buscar na internet, qualquer uma pessoa pode ver. Eu sei que vocês não querem, porque eu não vejo o interesse, é outra coisa. Eu não vejo interesse em vocês em pesquisar, em descobrir as coisas. Tá? É essa a questão. Eu sabia que vocês não iam querer ler, só trouxe realmente para comprovar isso. É um documento, é um fato histórico, tem várias questões aqui, ó. A Sentinela de 15 de julho de 79, tem aqui a de 1º de setembro de 79, tem a Despertar de 8 de abril, tudo coisas, né, da própria religião, de vocês mesmos, e vocês não querem estudar, não querem pesquisar, aí fica difícil. A própria carta da Torre de Vigia pedindo para esse homem, que eles sabiam que era um médium espírita, não é nada de coisa, que a gente não sabia, não é isso, porque em 1955, então, 1955 e 1956, a Sentinela falava mal dele, exatamente por causa do envolvimento com o espiritismo. Ele era um padre, né, católico, e ele foi excomungado da igreja porque se casou com uma moça que era médium espírita, e aí a partir daí ele começou também a ter essas visões, tipo o Chico Xavier, ia escrevendo, né, um monte de coisas, e por causa disso ele foi expulso da igreja católica. Aí então, quer dizer, eles sabiam disso, que em 1955 já falavam sobre isso. Aí em 1980, 25 anos, né, depois, mais ou menos, não sou muito boa em matemática não. Aí aqui, ó, 20 de dezembro de 1980, eles agradecem porque ele não, porque ele já havia falecido, né, mas a organização em memória dele enviou para a Torre de Vigia um livro, Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus, né, que ele fala, e uma cópia do Novo Testamento feito por ele. Aí o que acontece? Eu, pelo menos, se eu não te conheço, eu não sei se você tem envolvimento, se não tem, mas se eu não te conheço, se você me der um presente, eu rejeito na hora. Não sei qual é a intenção, né, de dar um presente, às vezes até lá na escola mesmo, meu trabalho, vem me dar presente. Geralmente eu não aceito, por quê? Primeiro que ninguém tem que me dar presente porque eu já recebo o meu salário. Estou fazendo meu trabalho bem, cuidando das crianças bem, e é exatamente isso que eu tenho que fazer, eu estou ganhando para isso, então ninguém tem que me dar presente. Então já começando por aí. E ainda não conheço a pessoa, aqui tem muita, lá mesmo, professora mesmo, envolvida com espiritismo, com candomblé, com tudo que é, né, sorte de religiões, então eu não recebo presente. Aí quer dizer, eles sabendo, que eles já tinham falado dele em 1955, né, então eles sabiam, e eles ainda recebem esses presentes dele, ele deu um livro espírita e a tradução do Novo Testamento, né? Eles recebem e essa carta eles escrevem agradecendo e pedindo mais. Que a biblioteca é grande, eles tinham 4 bibliotecas, e aí com uma tradução só ficava difícil, todo mundo queria ter acesso, então eles escreveram agradecendo e ainda pedindo mais para ele. Olha que absurdo. Então quer dizer, não tem nexo, você sabe que uma coisa é errada, e você ainda vai lá e ainda pede mais, além de aceitar, né? E ainda pede mais. Aí, quer dizer, coisa que não bate. Quando você estuda a Bíblia, você é sincero, você procura, você descobre essas coisas. Então não tem como você seguir uma coisa, você que é uma pessoa fiel, que quer realmente servir a Deus, está seguindo uma organização dessa. Então não é que eu simplesmente quis sair, eu não queria. Sim, a gente entende, a gente tá entendendo? A gente entende. Tem vários textos, aí fala, e tipo, isso é de 1980, beleza, 1980, quer dizer, se tinha nascido, eu era um bebê ainda, recém-nascido, isso já tem bastante tempo. Mas olha só, aí pararam de citar, né, um tempo pra cá, de tanto o pessoal falar, de tanto o pessoal criticar, aí pararam de falar, né, de Johannes Grieber. Só que as outras pessoas que eles usam é a mesma coisa, são todos médiuns espíritas. As 15 pessoas listadas que inverteram a Bíblia desse jeito, colocando Jesus como um Deus, e vários outros textos, né, esse é só um que eu estou citando, eram todos médiuns espíritas. Igual Thompson, ele até fala que ele sofreu influência direta dos demônios, ele sofreu até agressão mesmo deles, porque eles falaram, né, que tinha que escrever do jeito que eles estavam ditando. Então, quer dizer, olha só que absurdo. Como que vai seguir uma coisa dessas? E ainda ali na listagem, igual, por exemplo, Platão.
pessoal gosta muito de citar Platão porque ele era inteligente. Eu nunca falo dele, por quê? Porque ele era espírita, ele acreditava na reencarnação. E ele acreditava numa reencarnação diferente até dos espíritas de hoje. Porque ele achava que era assim, tipo, morreu um gado, reencarnava num cavalo, reencarnava numa pessoa e voltava a ser uma lagartixa. Mas ele acreditava que era todo mundo assim. Tanto os humanos, né, como os animais, ele dava tudo no mesmo, era o mesmo tipo de espírito. Então, quer dizer, não tem como. É por isso. E, inclusive, até um texto, né, se me permite, eu até gostaria de ler, né, aqui na TNM, capítulo 3, volume 1, que é o texto, né, que eu estava citando, aqui dá para ver claramente a adulteração. Porque no versículo 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Tá? Ele estava no princípio com Deus. Aí o versículo 3, olha que interessante. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, quer dizer, foi por meio de Jesus que a vida passou a existir, veio a existir. Então, como que ele foi criado antes da vida? Dá para ver claramente que esse texto não está correto. Tá entendendo? Então, quer dizer, primeiro eu sou criada e eu crio a vida. Isso não existe. Tá entendendo? Então, a gente vê claramente, esse texto aqui claramente foi adulterado. E, inclusive, nas outras partes, né, da Bíblia que fala, se refere a Satanás como um Deus, é exatamente assim, né? Satanás é um Deus, eu posso ser um Deus, qualquer um pode ser um Deus no sentido de ser muito inteligente, de ser muito burro, de ser muito bonito, qualquer coisa que ponha, né, essa pessoa em destaque, ela está sendo um Deus. Então, quer dizer, eles igualaram Jesus como Satanás e como qualquer outro. Então você acredita absurdo. Você acredita na Trindade? Não é questão de Trindade, estou falando do texto bíblico adulterado. Tá? Então, quer dizer, a questão é exatamente essa. Por quê? Porque tem esse texto, tem diversos outros textos, né? Eu até trouxe aqui outras traduções também. Tem a questão aqui, ó, essa pergunta que você fez, deixa eu só te mostrar aqui. Mateus 27. Então, Mateus 1. Aí é isso que complica, né? Porque você vê coisa que tá errado. Olha só, Mateus capítulo 1, versículo 23, todo mundo sabe de cor, só quero ler, né? Mas a gente sabe, diz assim, ó: vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe darão o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E tem diversos textos, né, que mostram, uma hora, né, eles colocam Jesus, no caso Deus, né, com letra minúscula, e na outra não. Por que aqui, na própria TNM está escrito assim? Por que aqui não está Deus com letra minúscula? Por que outros textos falando também de Deus, se referindo, né, à pessoa de Jesus, aí uma hora está com letra maiúscula, a outra hora está com letra minúscula? Tá entendendo? Então não tem como seguir uma coisa que nem eles têm base para explicar. Tem aqui a outra Bíblia, a NTLH, eu tenho também a King James, né, que é a mais próxima do original e tudo, e nenhuma delas está vertida desse jeito, só essas traduções espíritas. Agora, irmão, entendeu? Não quis escrever uma perguntando se fez para ele. Porque a partir do momento que eu saio com uma sentinela ou com qualquer outro livro, qualquer outra coisa, e abordo um orador, ou seja, na casa, na rua, em qualquer lugar, eu sou responsável pelaquela mensagem que eu estou levando. Então não tem como você chegar para mim e falar assim: Beth, mas isso daqui eu não concordo por isso. Eu me refiro assim, você. Tá, aí eu vou e falo assim pro morador: isso não é comigo não, você escreve lá aqui, ó. Tá vendo o endereço aqui, ó, você escreve para lá. Não existe isso. Mas a gente entendeu, sim. Tudo que você disse, que já falou com a gente da outra vez. Então a gente entende a sua posição. Falei com o irmão e com o superintendente, né? E eles não estavam aqui. Foi passado para eles já. Tá. Então, o que acontece? A gente entende você, tá? Então, essa questão sua de se dissociar está bem clara, está bem nítida. Não é uma coisa que a gente está querendo, mas então é só você formalizar isso, não tem problema nenhum. Não, mas a questão não é de formalizar, de ter ou não ter problema. É que eu quero que vocês vejam que vocês estão seguindo uma coisa que está errada. Não, isso é o que eu quero. Você está querendo mudar a nossa cabeça, não é o ponto não é esse. Não é mudar a cabeça de vocês. Eu quero ver o que está na Bíblia. Não, então, mas aí, isso aí a gente agradece as informações que está passando.
Aí não, vocês não agradecem, porque vocês não quiseram nem ler, não quiseram nem conferir o cada um de documento. nós, Essa aqui é a carta, ó, do corpo governante. E vocês não querem ler. cada um de Então nós- vocês não estão a considerando nada. gente vai usar a informação da forma que a gente achar melhor para cada um de nós. Mas só que a gente está querendo aqui tratar do seu caso. Você está querendo se desligar, é isso que a gente quer que se formalize ou não. Se você vai se desligar mesmo, você não vai. Porque a irmã deseja, porque não quer. Eu já falei isso no início, não é que eu desejo sair e abandonar. O meu objetivo é que vocês vejam que vocês estão errados. Então, Igual, por exemplo, são 8 milhões de testemunhos no mundo, você acha que você vai Não, você mas vai eu mudar? não. Você quer que os 8 milhões mudem? Seguem aquelas, desculpa, mas aquelas bestas lá da torre de vigia que não sabem nada. Aquelas 8 pessoas lá totalmente estúpidas, ignorantes. Então, o que você tem que fazer? Então, Eu só quero que vocês saibam a verdade, que vocês estudem. Ok, então, aí você já passou a informação. Aí você fez a cartinha? Não, eu não fiz a carta para eles, porque... Não é para eles, não é para a congregação. Ah, tá, porque no caso da revista Sentinela, aí tem ali as perguntas dos leitores, aí outras pessoas já fizeram as mesmas perguntas ou bem parecidas, e eu já li a resposta Não é a deles. carta para eles, não. Eu estou dizendo a sua carta de Não, associação. eu já entendi. Eu tô falando que eu decidi não escrever para eles porque eu já tinha lido. Eu li sua mensagem para eles Então também. não adianta. Tudo que você disse para nós, eles já estão sabendo, porque a gente já se reportou a eles também. Para eles não chegarem aqui cruz, sabendo já o que foi conversado. Né? Então, naquele dia, ficou definida, seria só a questão de você escrever. Aí você falou que não quer escrever. Não vou escrever porque eu perder tempo. Ok, então aí você só faz a cartinha de dissociação, pronto, e acabou o assunto. Então, só que eu não ajo dessa maneira. Tá? Porque, no caso, eu posso escrever a carta sem problema nenhum. Só que a questão não é essa. A questão é que todas as testemunhas de Jeová que estão lá sendo enroladas, exploradas por eles estão lá no ar-condicionado, cheio do dinheiro. E o pessoal está aqui, eles estão abusando de crianças. Os irmãos sabem disso? Sim, mas aí você não... Os irmãos sabem que fala, porque está diminuindo a sentinela, diminuindo não sei o quê, porque ao final do tempo nada. É porque a torre está praticamente falida por causa dos processos de pedofilia que eles estão pagando. Todos os irmãos sabem disso? Eles têm acesso a essas informações? Não tem, porque vocês vetam, a pessoa não tem acesso à internet, não tem acesso a nenhuma pesquisa. Todos nós Por temos isso. acesso à internet. Não tem não, porque com as irmãs que eu falei isso, elas não sabiam. Sim, mas ela tem acesso à internet. Não, ela tem acesso à internet limitado. Isso daí é da mesa dos demônios. Não mexe nisso, não mexe naquilo. Aí as pessoas Não, mas ficam a sem gente não informação. liga. Tanto é que você foi procurar a informação. Mas Então, eu sou outro tipo de pessoa. Não sou como essas pessoas que ficam, o corpo governante, que não sei o que, o irmão ancião falou isso. Eu falei, o irmão ancião falou isso? Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Eu sou esse tipo de pessoa. Essas outras pessoas não são assim, por isso que elas estão enroladas. Então, aí deixa Tá entendendo? cada uma no seu tempo aí vai resolver os seus assuntos. Não, mas eu era testemunha de Jeová, eu pregava para as pessoas durante quase 10 anos. E eu acho no meu direito de falar isso com as pessoas. Depois que elas estudarem, que elas tiverem acesso à documentação, que elas verem tudo isso daqui e muito mais coisas, as coisas de maçonaria que tem nas publicações, aí é problema delas. Mas eu tenho esse direito de falar com elas. E coisa que vocês me negam, que a partir do momento que eu for desassociado ou dissociada, eu não tenho mais acesso, eu não posso mais falar com os irmãos. Tá entendendo? É exatamente essa questão. O moço do corpo governante, acho que é Geoffrey Jackson, não sei como pronunciar bem o nome dele, ele falou que não é verdade, que isso não acontece. Então eu vou ser desassociada e vou conversar com todo mundo. Não, você não é desassociado, você tá querendo sair da organização. Não, mas ele falou que era a mesma coisa. Ele falou que só não conversava assim, tipo, eu não quero conversar. Aí eu não converso, ninguém vai me obrigar. Agora dizer que os irmãos não podem falar comigo, ele falou isso. Eu tenho um vídeo na internet mostrando. Se você sair da organização, é o mesmo procedimento. Mas ele falou que podia. Ele é mentiroso, eu não estou falando. Eu sei disso. Desde criança que eu sei disso. Que eu tive uma professora quando eu acho que eu tinha 9 anos, estava na 4ª série, ela tinha 9 anos, ela era testemunha de Jeová. Eu sabia disso, que as pessoas desassociadas, elas não conversam, não têm acesso às outras pessoas. Tem a desassociação e a dissociação. É a mesma coisa, então, é o mesmo no seu caso, procedimento. É dissociação, então é a mesma coisa. Então, mas só que ele falou que não, que podia conversar com todo mundo, que não existia nada disso. Você entra na internet e vê. Foi até no caso de pedofilia lá e tudo, ele até ficou enrolado, nem achou os textos na Bíblia.
Não sei se ele não sabia ou se ele estava muito nervoso e não achou. Ele até pediu desculpa, falou que precisava de mais tempo para encontrar os textos. Ficou todo mundo rindo da cara dele. Aí quer dizer, como que uma pessoa dessas recebe tanta, digamos, tanta autoridade assim para esses 8 milhões de pessoas, mais de 8 milhões está seguindo uma pessoa estúpida dessa? Todas as testemunhas de Jeová têm que ter acesso a essas informações. É isso que eu estou dizendo. Então, você quer ou não ser testemunho de Jeová? Eu sou testemunho de Jeová, vocês é que não são, porque vocês é que não estão seguindo a Você quer Bíblia. fazer parte da organização de Jeová? Da Torre de Vigia Não, não. não é da Torre de Vigia. A Torre de Vigia. A irmã deseja continuar. A organização da Torre de Vigia não. Então é isso que eu tenho que dizer. Você tem que dizer, É porque você a não irmã quer tem que mais. decidir. Não, mas eu estou decidida. Só que o que eu estou dizendo é que todo mundo tem que ter acesso às Os irmãos informações. têm acesso. Não, tem eles não internet têm, em casa. não. Irmãos podem entrar Não na tem não, você sabe que não tem. Que fala que isso daí é a alimentação da mesa dos demônios. Aí fica todo mundo com medo. Porque o Amargedon, que não sei mais o que, bababá. Aí por causa de uma pressão psicológica, aí as pessoas não veem. Então você vai escrever a carta ou não? Não sei. Tá. Então a gente vai fazer um relatório dizendo que você não quer fazer mais parte da organização de Jeová. Pronto, daí vai ser anunciada a dissociação. E aí é baseado em que isso? Qual a base bíblica? A base bíblica? Para desassociação ou dissociação? Você falou que não quer, a base bíblica é você quem está dizendo que não quer fazer mais parte. Você já se desligou da. Tá. Você próprio já se desligou. Eu estou ciente É disso. você que tomou posição. Não somos nós que estamos tomando posição com você. É você que está tomando posição contra a organização. Então, aí ele, do corpo governante, ele é um mentiroso. Ele falou que não tinha nada a ver, que as pessoas podiam conversar livremente, podiam ser. Por que você não sabe? Porque você também não assiste. Porque seria uma coisa da mesa dos demônios. É isso que eu estou dizendo, a pressão psicológica. Eu não sou esse tipo de pessoa. Muito bem, então vamos ser objetivo então. Você não vai fazer a carta? No caso, eu escrevo essa carta e aí? Essa carta vai ser lida para a Nós vamos congregação? anunciar que você não é mais testemunho de Mas a Jeová. carta vai ser lida para a congregação? Não, é feito o anúncio que você não é mais Não, testemunho de sim, isso eu sei. Jeová. É só feito o anúncio, só. Mas não lê a carta que eu Não. escrevo. Então para que eu vou escrever essa carta se ninguém vai ler? Então a gente faz a declaração só e pronto. Não tem sentido, eu vou escrever uma coisa igual que esse documento que eu pesquisei, busquei na internet e tudo, estou mostrando que é uma carta até do corpo governante. Vocês estão rejeitando a vocês mesmos, porque vocês não querem ler uma carta deles, né? E aí vocês não querem ler. Aí quer dizer, eu vou escrever uma carta, gastar o meu latim e à toa. Não, Não tem sentido. Não tem sentido. A gente faz a declaração. Não tem sentido. Tá? A gente faz o... Aí quer dizer, o que eu quero deixar bem claro é isso. Tá? As pessoas têm que ter acesso à informação, isso faz parte do Código Civil brasileiro. Vocês já têm diversos processos, né? A Torre de Vigia tem vários processos por conta disso, tá? E, no caso, eu sendo dissociada ou desassociada, vai dar no mesmo, os irmãos não vão falar comigo. Não faço a menor questão, eu não ligo. Inclusive, a maioria dos irmãos eu já nem cumprimento, se me cumprimentar eu respondo por educação, mas eu não ligo, por quê? Porque é uma pessoa estúpida. Uma pessoa que não dá para conversar com ela, a pessoa ela não raciocina, ela está seguindo outra pessoa. Então, quer dizer, eu quero saber quando que ela vai despertar. Aí a gente vai poder conversar. Agora, falar com a pessoa sabe? Porque as pessoas que eu falei sobre a tradução, sobre a influência do espiritismo, inclusive as publicações são cheias de coisas de espiritismo. Falei sobre o livro secreto dos anciãos, ninguém sabia disso. Então, elas não estão tendo acesso. Por causa dessa questão de participar da mesa dos demônios, as pessoas ficam com medo e não estudam. Tá? Então, quer dizer, todas as pessoas têm acesso à informação. Tá bom. Tá? E você... A gente queria, vamos dizer que a gente respeita a sua posição. Mas tem que respeitar, porque inclusive faz parte do Código Civil brasileiro. A gente respeita, é um direito de qualquer pessoa não querer mais ser testemunho de Jeová, não querer fazer mais parte da organização de Jeová. Não é a organização de Jeová. É a organização dos demônios. Sim, que estão seguindo os demônios. Então, tá bom. Não estão seguindo a Bíblia. A gente queria só formalizar então a conversa que a gente teve naquele dia. Ok. Então a gente está formalizando aqui a conversa, então. A gente agradece aí vocês ter nos recebido. Não, tudo bem. Dizer que a gente ama você, tá? Não, mas eu amo os irmãos. Eles vão parar de falar comigo porque eles são obrigados a não falar. Tá? Mas eu quero o bem de todo mundo, gosto de todo mundo. Essa questão de conversar, eu vejo assim, a pessoa não quer, eu não vou ficar chorando, você nunca vai me ver chorando por causa disso. Não vai me ver deprimida, triste, cabeça baixa, não vai ver, porque eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou consciente do que eu estou fazendo. Eu estou seguindo a Jesus, estou seguindo a Bíblia, coisa que vocês não fazem, infelizmente. Então,
Tá bom. Tá bom? Então nós compreendemos sua posição. E vão com Jesus. Jesus pra Obrigado você. por atender, tá? Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu, acho que eu tranquei o portão. Dr. Metziger, o que acha da afirmação da Sociedade Sentinela de que a Bíblia de Johann Grebers era uma tradução? Sim, essa tradução. Eu, anos atrás, consegui uma cópia dela porque estava interessado em sua tradução do ponto dos manuscritos gregos que ele tinha usado. Johannes Greber, ou Griber, era um ex-padre católico. E depois de se casar com uma mulher que se autodenominava médium, ele teve a ideia de que traduziria o Novo Testamento de um jeito mais acurado se tivesse a ajuda de uma médium espírita. Quando a verdadeira fonte de Greber foi exposta por aqueles que estavam fora da sociedade, pararam de se referir a ele como um erudito. O interessante é que há provas de que eles sabiam desse envolvimento por pelo menos 30 anos. Essa atitude deliberada é encontrada em toda a história deles, apesar de nunca haver uma referência a isso no livro dos Arautos. Isso é franco? Isso é honesto? E vamos começar nossa leitura em investigação. O caso Johannes Greber. Por muitos anos, a Sociedade Torre de Vigia sustentou sua tradução de João capítulo 1, verso 1, citando o Novo Testamento de 1937 por Johannes Greber, desde que Greber o tinha traduzido, entre aspas, o verbo era um Deus, com D minúsculo, no caso do Novo Testamento, né? Por muito tempo, antes que a tradução do Novo Mundo da Sociedade fosse traduzida, estas foram as publicações dos TJs, Testemunha de Jeová, que citaram Greber como apoio. Contudo, algumas das críticas da Sociedade Torre de Vigia começaram divulgando o fato de que Greber era um espírita que declarava que os espíritos lhe mostravam que palavras usar em suas traduções. Aparentemente, para silenciar tais críticas, a Sentinela de 1º de abril de 1983, se você tiver uma aí você abra, na edição norte-americana, anunciou na página 31 que tinha descoberto conexões espíritas de Greber e, portanto, parou de citar-lhes como apoio. Diz o seguinte: porque em recentes anos a Torre de Vigia não tem feito uso da tradução pelo ex-sacerdote católico Johannes Greber. Esta tradução foi usada ocasionalmente em apoio à interpretação de Mateus capítulo 27, versos 52 e 53, e João capítulo 1, verso 1, como apresentada na tradução do Novo Mundo e outras versões bem fundamentadas da Bíblia. Mas como indicado em um prefácio da edição de 1980 de O Novo Testamento por Johannes Greber, este tradutor recorria ao mundo espiritual de Deus para esclarecer sobre como deveria traduzir as passagens difíceis. É enunciado que, entre aspas, sua esposa, uma médium do mundo espiritual de Deus, era frequentemente um instrumento usado para trazer as respostas corretas dos mensageiros de Deus ao pastor Greber. A Sentinela considerou impróprio fazer uso de uma tradução que tinha uma descrição tão similar ao Espiritismo. Aí citaram aqui Deuteronômio capítulo 18, 10 ao 22. O que é mais engraçado é que eles pegam Deuteronômio 18, do 10 ao 22, só quando é conveniente para tratar os outros. Mas para julgar os seus líderes do passado como falsos profetas, a passagem do Deuteronômio 18 não vale, né? A sabedoria que forma a base para a explicação do texto acima mencionado da tradução do Novo Mundo é sólida e por esta razão não depende absolutamente da tradução de Greber para sua consolidação. Nada se perde, portanto, ao parar de usar seu Novo Testamento.
A Sociedade Torre de Vigia realmente aprendeu das conexões espíritas de Gruber, do prefácio de sua edição de 1980, e imediatamente arrependeu-se de usar ele como apoio? Não, isto é uma enganosa omissão. Atualmente, a organização sabia das práticas espíritas de Gruber desde 1956. A sentinela daquele ano contém uma página inteira escrita para alertar os leitores contra Johannes Gruber e sua tradução. Refere-se ao seu livro titulado Comunicação com o Mundo Espiritual, suas leis e os seus propósitos, e declara: obviamente os espíritos os quais o ex-pastor Gruber acredita o ajudaram em suas traduções. A sentinela norte-americana de 15 de fevereiro de 1956, a gente vai tentar pegar essa sentinela aqui. Deve ter aqui em PDF. Página 111. Então, a liderança da matriz de Brooklyn voltou a apoiar Gruber durante as décadas de 60 e 70, apesar de já saberem sobre ele desde a década de 50. Desta forma, omitiram que tinham feito de propósito, como se apenas soubessem que ele era da edição de 80 de seu livro, e imediatamente parou de usá-lo. Aí temos aqui uma carta da associação, né? Ela está em inglês, aí dia 20 de dezembro de 1980. Aí tá bonitinha a carta, e temos aí a tradução, né? Temos aqui uma seta do lado esquerdo, né? E vai vir a tradução já já. Olha lá, aqui olha lá, New York of Sincerely. Torre de Vigia de Tratados e Bíblias, Nova York, Inc. 107 Adam Street, Brooklyn, Nova York, 11.201, Estados Unidos, telefone, blá 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 blá. 20 de dezembro de 1980. Johannes Gruber Memory Foundation, 139 Hillside Ave, Teaneck, Nova Jersey. Deve ser isso, né? Diz o seguinte: cavalheiros, isto é para acusar o recebimento dos 2 livros que você nos enviou recentemente. O Novo Testamento traduzido por Johannes Gruber e seu livro Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus. Agradecendo o envio desses volumes para nós. Há alguns anos temos reconhecido a tradução por Johannes Gruber e algumas vezes até o citaram. Cópias da tradução, no entanto, têm sido difíceis de obter. Mancha. Como temos 4 bibliotecas em nossa sede, instalações consultadas pelos membros de nossa equipe, incluindo os escritores de nossos jornais e livros, nos perguntamos sobre a possibilidade de obter algumas cópias adicionais do Novo Testamento. Por favor, encaminhe qualquer comunicação sobre o pedido acima para o departamento da redação Desk EG. Então, isso aqui é a tradução desta carta aqui em inglês, correto? Da própria associação. Uma testemunha comum, apresentando-se perante um comitê judicial da Sociedade Torre de Vigia, poderia ser desassociada por esse tipo de fraude, mas os líderes e escritores da seita têm omitido a verdade até o momento. Aí temos aqui a foto do ex-padre Johannes Gruber, né? O médium espírita e ex-padre. Johannes Gruber foi, por décadas, um padre católico até que, por volta dos 48 anos de idade, teve uma experiência mística que o impeliu na direção do espiritismo. Seu depoimento acha-se registrado em A Sentinela de 1º de outubro de 1956, página 187, parágrafos 10 e 11. A gente vai conferir na Sentinela quando terminar essa leitura, ok? Diz Johannes Gruber no prólogo da sua tradução do Novo Testamento, Direitos Autorais de 1937. Eu mesmo fui um sacerdote católico e até os 48 anos de idade nem mesmo tinha crido na possibilidade da comunicação com o mundo dos Espíritos de Deus. Veio, porém, o dia em que dei voluntariamente o primeiro passo para tal comunicação e tive a experiência de coisas que me abalaram até as profundezas da minha alma. Minhas experiências estão relatadas num livro,
a comunicação com o mundo espiritual, suas leis e finalidades. No prefácio do seu livro, Gruber disse isso. O mais destacado livro espírita é a Bíblia. Sobre essa impressão, Gruber esforça-se para fazer com que sua tradução do Novo Mundo, do Novo Testamento, soe bem espírita. É bem claro que os espíritos nos quais o ex-padre Gruber crê lhe ajudaram na tradução. Bem, gente, o que eu posso dizer sobre isso aí? É que o livro Bíblia, ele realmente é um livro espírita, porque contém no livro Bíblia coisas espirituais, como demônios, tem Deus, tem anjos, né? Enfim, tem os profetas. Na linguagem espírita, os profetas são médiuns espíritas. Estão recebendo mensagens de Deus e transmitindo através deles mesmos, né? Tanto que você vê lá na Bíblia, lá diz assim: assim diz o Senhor. Ele é um médium, né? Se for nessa linguagem, Gruber está certo, né? Ao afirmar isso aqui, né? Quer ver, ó? O mais destacado livro espírita é a Bíblia. Ele tem razão, por assim dizer, né? Continua aqui. Repare o leitor a riqueza de detalhes com que a Sociedade Torre de Vigia descreve a trajetória de Gruber, deixando bem claro qual a fonte de sua inspiração nele em sua tradução do Novo Testamento. Conforme vemos no cabeçalho deste artigo, Charles Russell, o pastor, em uma edição de 1879 de sua revista Zion's Watchtower, disse: uma verdade apresentada por Satanás é tão verdadeira quanto uma verdade declarada por Deus. Aceite a verdade onde quer que o encontre. Trata-se de uma concepção de verdade bastante incomum para um cristão, até porque as Escrituras contêm relatos sobre Satanás falando ocasionalmente a verdade, porém sempre a distorcendo com um propósito nefasto. Por exemplo, Lucas capítulo 4, verso 10 mostra o diabo citando de forma verdadeira o Salmo 91, verso 12, de modo a desencaminhar Jesus Cristo. Talvez os sucessores do pastor Russell tenham se inspirado na filosofia do seu mestre de uma forma inesperada. Cerca de 6 anos após ter seus dados biográficos publicados em A Sentinela, Johannes Gruber voltaria a frequentar a literatura das Testemunhas de Jeová. Desta vez, não pejorativamente, mas com uma autoridade em grego, evocada para dar apoio à fonte da Sociedade Torre de Vigia, traduzir o texto bíblico de João capítulo 1, verso 1, em sua versão das Escrituras, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a famosa TNM, lançada na década de 50, alvo de severas críticas por parte de muitos peritos em línguas mortas. Seus editores puseram-se em busca de apoio para ela em tantas versões quanto possível, algumas vezes com o prejuízo da respeitabilidade de fontes escolhidas, no que diz respeito à sua erudição. A edição de 15 de setembro de 1962 de A Sentinela, página 554, em inglês, cita Gruber como se ele fora um perito respeitável. Também nesse ano, a publicação A Palavra Quem é Ela, de acordo com João, página 5, confirmaria este mesmo ponto de vista. Então temos aqui, certificai-vos, né, deve ser a matéria, Johannes Gruber citando como autoridade na academia, né? Então tá aí, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. The New Testament, the New Translation and Explanation, baseada nos manuscritos mais antigos, uma tradução em alemão para o inglês, de 1937, de Johannes Gruber. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Tradução do Novo Mundo. Ele copiou, só isso, né? Vejamos agora o que diz a publicação Certificai-vos de Todas as Coisas, lançada em português em 1970 e 65 em inglês, página 487. É o que acabamos de ler aí, então tá em fora de ponto, mas essa parte aqui. No texto acima, a obra de Gruber, The New Translation and Explanation, é citada como apoio para a tradução do Novo Mundo na controversa passagem do Evangelho de João. Obviamente, a organização o citou por ele ser antitrinitarista,
uma postura bem comum com as testemunhas de Jeová, desconsiderando a fonte da qual Gruber obtinha sua interpretação das escrituras. Esta não foi a última vez que a organização recorreu a ele. No livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, lançado em português em 1971 em inglês, percebe-se que as coisas acontecem primeiro lá nos Estados Unidos. Depois de 5, 10 anos vem para o Brasil, né? Página 1245, lemos uma tradução feita pelo ex-sacerdote católico romano Johannes Gruber, edição de 1937, traduz a segunda ocorrência da palavra Deus, com D minúsculo, na sentença como um Deus. A obra Ajuda nada mais é do que a sucessora da publicação Certificai-vos, agora na forma de um extensível dicionário bíblico. Como seu lançamento noticiado na mídia, era de se esperar que seus editores tivessem revisado detidamente a publicação anterior, de modo a incluir novas referências e a checar as antigas. Em outras palavras, a obra mais recente propunha-se a ser, em todos os sentidos, o aprimoramento da primeira. Seria uma oportunidade para os editores de se redimirem de qualquer equívoco. A referência de uma obra reconhecidamente psicografada, o Novo Testamento de Gruber permaneceria em voga, remetendo-nos aos tempos em que a revista As Idade de Ouro, sob a supervisão de Clayton Woodworth, recomendava a leitura de Anjos e Mulheres, aquele livro que eu citei no vídeo anterior, livro que foi psicografado. Entretanto, a história ainda não havia terminado. Em uma sessão Perguntas dos Leitores, de A Sentinela de 1º de outubro de 1983, página 31, temos uma interessante explicação. Porque nos últimos anos, a Sentinela não tem feito uso da tradução feita pelo ex-sacerdote católico Johannes Gruber? A resposta: como indicado no prefácio da edição de 1980 de O Novo Testamento de Johannes Gruber, esse tradutor confiou no mundo espiritual de Deus. Para traduzir passagens difíceis, a Sentinela julgou impróprio fazer o uso de uma tradução de que tem tal vínculo estreito com o Espiritismo. Vínculo estreito, sendo que a própria Torre de Vigia hoje continua tendo um vínculo com o Espiritismo, só que de forma subliminar. A justificativa acima poderia ser plausível, caso a própria organização não tivesse, como vimos publicado em 1956, o conteúdo do prefácio da edição de 1937, onde Gruber deixava claro que sua obra era psicografada. Além disso, o primeiro uso da tradução dele distava apenas 6 anos desde a primeira referência a ela, com as publicações de 62, 65 e 71 tendo vigorado por cerca de 2 décadas. Agora a organização menciona o prefácio da edição de 1980, como se jamais tivesse tido conhecimento daquela de 37. Mas isso não foi tudo. Em 20 de dezembro de 1980, a Sociedade Torre de Vigia enviou uma correspondência em papel timbrado, endereçada à Fundação Memorial Johannes Gruber, confirmando o recebimento do Novo Testamento, edição de 1980, e do livro Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus, mencionando no artigo de 1956. Estranhamente, a mesma organização enviou uma irmã de nome Ellen McAllister, a qual havia solicitado o endereço da fundação acima mencionada. Outra correspondência, datada do dia 21 de setembro de 1981, na qual afirma dispor apenas do endereço antigo, disponível na edição de 1937. Em 27 de setembro de 1982, outro leitor, Kurt Gordman, enviou uma carta à organização expondo o caráter público e notório dos trabalhos mediúnicos de Gruber desde a década de 30, e confrontando a organização com o fato de que ela faz uso do Novo Testamento dele desde os anos 60,
nenhuma resposta chegou em suas mãos. É tipicamente coisa de corpo governante, né? Você manda umas perguntas difíceis, eles não respondem, né? O cara descobriu aqui que nós temos pacto com o espiritismo, responde não. Fica quieto. Recapitularemos os fatos até aqui. Primeiro, em 1956, a Sociedade Torre de Vigia lança uma matéria informando que o Novo Testamento de Gruber, edição de 37, era uma obra psicografada, pois o autor era um médium espírita declarado. Apenas 6 anos mais tarde, em 62, menciona sobre luz favorável a obra dele, em A Sentinela, em um folheto, pois harmoniza-se com a tradução de João capítulo 1, verso 1, feita pelas Testemunhas de Jeová. Em 65, evoca novamente a mesma obra da publicação, chamada Certificai-vos, com apoio para a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Em 71, mantém a referência à tradução de Gruber, na publicação revisada e melhorada. É como se fosse uma João Ferreira de Almeida atualizada, enfim. Ajuda ao entendimento da Bíblia. Em 1980, faz um pedido da última edição do Novo Testamento de Gruber e de seu livro Comunicação com o Mundo Espiritual, confirmando o seu recebimento em carta timbrada. Em 1981, responde a uma leitura afirmando que não possui a edição mais recente, mas apenas a antiga, a de 1987, no qual consta o endereço antigo. Em 1983, afirma em perguntas aos leitores que parou de utilizar a tradução de Gruber após tomar conhecimento de que a obra era psicografada na edição de 1980, a mesma que negou possuir na correspondência de Ellen McAllister. À base dos eventos acima descritos, podemos estabelecer as seguintes hipóteses. Os redatores da Sociedade Torre de Vigia não são rigorosos na verificação das credenciais das fontes citadas, antes de usá-las em apoio às suas doutrinas. Isto põe em xeque a credibilidade de suas citações. Os redatores sabem da origem objetável das citações, mas, mesmo assim, a publicam para dar crédito às suas doutrinas. Isto põe em xeque a sua honestidade. Os redatores faltam para com a verdade quando ela é danosa à reputação da organização. Isto seria uma parte da assim chamada estratégia teocrática de guerra, mencionada em A Sentinela de 1º de maio de 1957, página 285, em inglês. Um artifício que visa confundir os opositores, ocultando-lhes a verdade. Cremos que qualquer uma dessas 3 hipóteses acima dispõe seriamente quanto à imagem moral daquele que sustenta ser a única genuína organização cristã na atualidade. É claro, restaria ainda uma última hipótese, embora pouco provável. Tudo não passaria de um engano, isto é, algum redentor colocou por equívoco o nome de Jonas Gruber na lista de referências sem consultar o artigo 1956. Portanto, sem que se assegurasse de suas credenciais antes de publicar seu nome, e outros só copiaram a citação, repetindo o erro. Se isso for verdade, então cai por terra a tese sustentada até hoje pela organização de que tudo o que é publicado pela Sociedade Torre de Vigia é orientado pelo Espírito Santo e fornecido como alimento espiritual puro e no tempo apropriado. E aí, como é que fica em Torre de Vigia? Como é que fica agora em Testemunha de Jeová? Isso, a fonte chamada Jonas Gruber é um alimento espiritual? É orientação pelo Espírito Santo? A sociedade na época pegar uma médium espírita para traduzir o seu Novo Testamento? Insistir com essas teorias após tantas trapalhadas só resultaria em escárnio sobre o Espírito Santo, já que sobre a orientação dele não se poderia chegar a erros clássicos, né? Em face das contínuas citações de Johannes Gruber por parte da Sociedade Torre de Vigia, no tocante à tradução de João capítulo 1, verso 1, achamos conveniente verificar se havia mais pontos em comum entre as doutrinas dele
e aquelas divulgadas na era Rutherford, quando tanto Gruber quanto o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia estavam em plena atividade. A doutrina de Gruber acha-se registrada em seu livro Comunicação com o Mundo Espiritual, de 1932, e as de Rutherford na literatura que ele publicou em 1917 a 1942. Os resultados são surpreendentes. Ambos diziam receber instruções do mundo espiritual, tanto Gruber como Rutherford. Gruber dos espíritos bons e Rutherford dos anjos. B. Ambos ensinavam que Deus tem um corpo e, portanto, não é onipresente na Idade de Ouro, em 16 de janeiro de 1924, página 253. Isso me lembra aquela doutrina Mormon, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que afirma que Deus tem um corpo carnal. Isso já vem lá de Rutherford, né? Olha só. Ambos ensinavam que Deus não é onisciente, delegando a criaturas celestiais a incumbência de observar e registrar ações e características humanas, lá no livro Consolação, de 23 de março de 1938, página 4. Ambos rejeitavam totalmente a doutrina da Trindade, claro, até eu propriamente rejeito, né? Riquezas, 1936, página 185-188. E ambos ensinavam que Cristo foi a primeira criação de Deus, a harpa de Deus, 1921, página 98. F. Ambos ensinavam que os anjos Miguel e Lúcifer eram irmãos. A sentinela de 1º de março de 32, novamente um plágio para os mormons copiar lá na frente também, né? Página 76. Ambos ensinavam que a salvação para os demônios. Olha só. Ambos ensinavam que há salvação para os demônios. Rutherford falou, Gruber também falou. Aí tá as datas aí. Ambos ensinavam que Cristo não ressuscitou em seu corpo carnal, mas materializou-se e apareceu-se àqueles que a seguiram. A harpa de Deus, 1921, páginas 166 e 168. Ambos rejeitavam completamente a doutrina do inferno de fogo. Eu também rejeito. Criação, 1929, página 273. Ambos defendiam a tese de que houve uma adulteração do texto de Mateus 27, 52 e 53, a Idade de Ouro. 17 de abril de 1929, página 478. Ambos ensinavam que as verdades de Cristo foram obscurecidas e seriam restauradas no devido tempo. Isso me lembra também a doutrina de Mormon, com a restauração do Evangelho, criado o livro de Mormon. A Idade de Ouro, de 21 de agosto de 1929, páginas 761 e 762. Tantas similaridades entre os ensinos de Rutherford, e os quais ele dizia provirem dos anjos, e os ensinos de Gruber. Eu acho que também é o mesmo espírito que inspirou Rutherford, que inspirou o Gruber, também inspirou os Mormons também, né? Os são praticamente parecidos, né? Os quais ele dizia provirem de espíritos bons. Levaram alguns investigadores da história da Sociedade Torre de Vigia a estabelecer a tese de que ambos, e não apenas Gruber, eram médiums. Afinal de contas, diversos dos seus ensinos básicos eram idênticos e oriundos, de acordo com as declarações deles próprios. Quer dizer, Rutherford e Gruber eram médiums do plano espiritual. Estariam recebendo instruções da mesma fonte? Acabei de ler, rapaz. Confirmou com a minha tese. A mesma fonte, o mesmo espírito que inspirou Rutherford é o mesmo que inspirou Gruber, e o que é o mesmo que inspirou os Mormons. O livro Anjos e Mulheres, de 1924, e o Novo Testamento de Jonas Gruber, de 1937, não são as únicas obras psicografadas que foram endossadas pelas Testemunhas de Jeová. Em uma publicação menos conhecida, a tradução interlinear do Reino, de 1985, páginas 1137 e 1140,
outra autoridade em grego é mencionada como fonte de apoio para a tradução de João 1:1. Trata-se de John Thompson. Uma consulta da obra dele, The Monothesaron in the Great Gospel History According for Evangelists, de 1829, revela que toda sua inspiração provia do mundo espiritual. Mas o incidente com o ocultismo, mera coincidência? Então, gente, que dá para perceber aqui que a sociedade Torre de Vigia não toma vergonha na cara, né? A fonte do conhecimento da sociedade Torre de Vigia continua sendo o espiritismo, né? Até que ponto a sociedade Torre de Vigia tinha consciência da mediunidade deste segundo autor? Pode-se apenas conjecturar. Todavia, fica bem evidente que, na ávida busca por apoio à sua forma bastante peculiar de traduzir certos textos bíblicos, a organização atropelou as credenciais de suas fontes de apoio e acabou por atolar várias vezes no pântano do ocultismo. Olha só, olha a forma como é expressado aqui, né? Quer dizer, então, que a sociedade Torre de Vigia se atolou várias vezes. Quer dizer, ela se atola, sai. Se atola, sai. Uma hora é Gruber, outra hora é Rutherford, outra hora é esse cara aqui, qual é o nome dele aqui? Vou até buscar ele aqui, ó. Cadê aqui o nome dele? Não, tá lá atrás. Vamos ver aqui o nome do cabra aqui. Aqui, ó. John Thompson era outro médium. Só para colocar na tradução do Novo Mundo deles lá, né? A tradução do Novo Mundo de Jonas Gruber. Aí descobre que o cara era médium espírita. Opa, tira. Vamos colocar outro erudito aqui. Médium espírita também, né? Até que ponto a sociedade Torre de Vigia tinha consciência da mediunidade desse segundo autor? Pode-se apenas conjecturar. Todavia, fica bem evidente que, na ávida busca por apoio à sua forma bastante peculiar de traduzir certos textos bíblicos, a organização atropelou as credenciais de suas fontes de apoio e acabou por atolar várias vezes no pântano do ocultismo, ao qual, paradoxalmente, se diz contrária em todos os sentidos. É como se o fantasma de um passado distante teimasse em retornar, aliás, né? É como se o fantasma de um passado distante teimasse em retornar. Olha só o final disso aqui, cara. É impressionante. O que dá a entender na visão espiritual é que a entidade que estava manifestada em Johannes Gruber, depois que o padre Veiaco morreu, aí incorporou antes, aliás, a mesma entidade que incorporou em Rutherford, do juiz, depois que Rutherford morreu, saiu de Rutherford, se manifestou em Jonas Gruber, que se manifestava antes na sua esposa, e depois a sociedade Torre de Vigia, ela se encosta em outro erudito, no grego, né, praticamente, médium espírito também. Então é a mesma entidade que manifesta em um, sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro. E assim sucessivamente. Perceberam agora? E agora, como fizemos muita leitura, né? Provavelmente eu vou ter que ser obrigado a fazer um outro vídeo dando continuidade a essa matéria. Só que agora eu vou pegar as provas, as referências e as fontes. Tentar baixar aí uma sentinela da data para mostrar aí que a associação ela apoiou o Johannes Gruber na época, depois caiu fora, apoiou de novo, esse vai e vem aí, entendeu? A associação, para nenhuma testemunha de Jeová dizer, isso aí é coisa de apóstata, é invenção, é fake news, contra fatos não tem argumento. Vambora? Um grande abraço do emissário Cristiano, até a próxima, fui!